Com o Natal chegando, por que não fazer o ícone do Natal, né? Um Papai Noel, um fofo, lindão. Esse é o Antônio e sua rena, gente. Ele tá ali preparando o seu Natal, descansando um pouco. Ou pelo menos já fez o Natal e agora tá descansando com seus docinhos gostosinhos. Então não perca, gente. Quem quiser, tem o projeto tá lá na loja www.atelierencantar.com.br. Então, corra para fazer junto comigo que ele tá maravilhoso. Ah, antes que eu esqueça, esse vídeo vai ser feito em 3 etapas. Assim você não cansa, né, de ver um vídeo muito longo. Mas espere para ver todos os vídeos, hein? Grande beijo! Para começar a fazer esse Papai Noel lindão, eu vou usar 2 pedaços de tecido listado. Eu tô usando com vermelho. E para a botinha dele, um preto, que o que eu fiz? Eu vou pegar por aqui. Eu fiz uma dobra, né? Peguei o tecido, dobrei. Nessa dobra de tecido, eu encosto onde tá escrito dobra de tecido. E vou lá e desenho em toda a botinha. E corto com meio centímetro de costura, somente nessa parte aqui na lateral. Aqui não tem necessidade, pode cortar bem rente, tá bom? Aí, eu vou abrir, deixar aqui no lado direito, vou pegar o direito também aqui do meu tecido e vou juntar nessa parte aqui de cima. Deixo bem centralizado e alfineto. Aí, eu vou pra máquina e vou costurar aqui, vou fazer a mesma coisa nessa parte aqui também. Vou alfinetar e vou costurar nessa parte aqui. Depois de costurado, eu vou abrir e vou dobrar aqui no meio. Dobro certinho e alfineto. Junto bem essa parte aqui, ó, pra ficar bem no meio, bem centralizado. Apesar que se não ficar não tem problema, depois vai ter um acabamento. Mas o importante, mais importante dessas pernas é ficar centralizado as linhas, né, as faixas aqui, as listas. Que aí, na hora de costurar, ele vai ficar bem certinho, ainda mais que vai ficar na frente, tá bom? Eu vou alfinetar aqui. E aqui também. Só que o mais importante aqui é o seguinte, porque a gente vai costurar com a linha preta, a parte preta, a linha branca ou a linha cru, a parte listada. Para não ficar trocando toda hora, eu já vou fazer toda a parte preta e quando eu fechar a parte preta, depois eu costuro as brancas, tá bom? Tô aqui então já com as duas já costuradas somente na parte da bota e eu tô aqui com as solas, que eu já cortei as duas juntas, que eu vou fazer o quê? Achar o meio dessa sola. Pra que eu vou achar o meio? Porque eu tenho duas partes aqui, ó, tenho essa e essa. Então, eu vou casar essas duas partes pra não ter erro na hora de montar. Então, aqui, ó, aqui tá a dobrinha, eu junto com a marca tá ali. Vou no alfinete. Aqui eu faço a mesma coisa, alfineto aqui. E depois eu só vou alfinetando essas laterais, pra que tudo fique preso aqui na botinha dele. Vou prender até pro outro lado que eu acho mais fácil. Tem que sempre olhando se tá todo aqui. Tecido preto engana muito. Então, tá aqui. Eu vou agora fazer o quê? Costurar toda a volta dessa sola no sapato. Tá vendo? Eu vou costurar assim. Vou lá na máquina, vou costurando. E vou virando, vou acertando, vou virando, até fazer a volta inteirinha desta bota. Pra que ela tenha uma base. Eu vou fazer também a mesma coisa aqui, pra aproveitar a linha preta. Tô aqui já com tudo costurado, né? Já
Costurei aqui a solinha das duas. E agora, eu já troquei ali na minha máquina a linha pra linha clara. Porque agora, eu só vou costurar com linha clara, tá bom? Então, agora eu vou fechar essas laterais aqui da perna. E já volto. Tô aqui já com tudo costurado. O que que eu vou fazer? Como aqui tem piques, né? Aqui tem uma curva muito fechada, eu tenho que dar piques. Então, eu tenho que lembrar sempre de dar esse pique aqui. Nessa voltinha. E cortar aí o excesso, né, que tem de fio, pra não ficar muito grosso lá pra fora. Aí, eu vou desvirar. Vou pegar aqui, vou desvirar. Vou pegar um palito. Desvirei, vou acertar bem a minha costura pra ver se não ficou nada erradinho. Faço força, tá vendo? E aqui tá a perninha dele pronta. Venho aqui com enchimento, vou pegar um pouco e vou colocar lá dentro. Encher bem esse pezinho dele. Porque ele tem um formato aí bem bonito, né? O pezinho dele, olha que legal, da bota. Quando enche, ele fica bem bonitinho. Vou colocar mais. Eu gosto de colocar assim de pouco, não de, né, de muita coisa. Pra poder ir modelando esse pé aí e não ficar faltando nada, ainda mais nessas partes de bico. Eu não vou encher muito pra ficar duro, não. Eu só vou... Eu vou deixar ele macio, só que tem que estar bem definido essas partes, senão fica murcho ali. Então, eu vou lá de novo ali no pezinho que eu tô achando que ainda não tá tão como eu quero. E aqui o pezinho praticamente tá cheio. Eu vou encher mais um pouco, até quanto? 4 dedos, não, 3 dedos depois da bota. 3 dedinhos, eu ainda vou encher. Vou enchendo aqui, já volto e vou mostrar o que que eu vou fazer. Então, já aí, ó, já fiz as duas perninhas, enchi 3 dedos depois aí da botinha. O que que eu vou fazer? Vou achar aqui o meio, ficar centralizado, né? E vou bater uma costura, vou baixar aqui um pouco, vou bater uma costura um dedo depois desse enchimento que eu coloquei. Então, um dedo depois, vou bater aqui, na máquina mesmo, ou vocês podem fazer um ponto de costura de bordado. Faz um pontinho aqui à mão, mas eu vou fazer na máquina, então eu vou bater nos dois e já volto. Aí, o que eu vou fazer? Vou colocar mais um pouquinho de enchimento aqui, porque inicialmente esse Papai Noel não tinha esse enchimento e eu tive que abrir aqui pra colocar. Mas eu tive que colocar porque na perninha dele depois, a roupa dele fica murcha, e como ele fosse nada ali, de fazer um papel por baixo. Então, pra não ficar assim... eu resolvi colocar o enchimento, porque na hora da roupa vai estar uma parte fofinha aqui. E não perde essa parte aqui, ó, que é a dobra, pra ele deixar ele sentadinho. E assim, ó, eu coloco, pode ver que o enchimento ele tem que ter um dedo pra lá. Então, eu vou colocar um pouco mais aqui embaixo. Ó, um dedo sem nada, costura, um dedo sem nada e o outro enchimento. E parou aí. Pra fazer o corpo... eu vou usar o algodão pele de boneca, só que ele é feito em partes. Aqui, a cabeça, os braços, né, eles são tudo em tecido duplo, né, como normalmente faço mesmo, essas são as partes que saem, né, a parte que a gente vai encher. Então, vai ser costurado daqui, dá toda essa volta, vem até aqui, a cabeça inteira. Eu sempre começo aqui de cima, né, se ficar... não encontrado depois a costura, o cabelo vai tampar, então eu sempre começo daqui. Aí, também tem a parte do corpo. Pra esse Papai Noel ficar gordinho, ter uma barriguinha, eu fiz ele em 3 partes, então é aquele corpo de 3 partes. Aqui a lateral do corpo e aqui a parte da barriga do corpo. O que que a gente vai fazer nesse tecido duplo? Costurar somente a parte da barriga, somente essa parte da barriga, e não vai costurar aqui. Aqui vai cortar com meio centímetro. E aqui, normal, ok? Então, isso é o que a gente vai fazer nessa parte.
Aí, já no tecido simples, eu desenhei a parte de trás, que é uma vez só, e a parte da base do corpo, que também é uma vez só. Essa base do corpo é a mesma coisa que a base do pé que a gente fez agora com o sapato. Então, o que eu vou fazer? Também cortar com meio centímetro de largura, tá bom? E outra coisa, quando a gente risca esses tecidos, né? Quando risca esses moldes, sempre o tecido tem que estar com elasticidade pra lateral e não pra cima, senão ele vai ficar comprido e não gordinho. Eu quero que ele seja gordinho. Então, toda vez que eu for fazer, sempre com essa elasticidade pra lateral, que esse tecido tem. Pode fazer com tricoline, pode fazer com algodão cru, pode fazer com o tecido que vocês tiverem. Eu sempre uso esse porque é um tecido que eu tô sempre usando e eu gosto de trabalhar. Só que às vezes, isso que eu ia falar, às vezes faz diferença essa elasticidade que tem o algodão pele de boneca, que é essa elasticidade lateral, às vezes não tem no algodão cru e também não tem no tricoline. Então aí vocês vão ter sempre que lembrar dessas diferenças, tá bom? Às vezes dá uma pouca diferença de largura. Aqui que eu vou fazer, eu já vou costurar e vou trazer pra montar a parte do corpo. Agora eu tô aqui com todas as peças já costurada e cortada. E dei piques nessas partes aqui, ó. Essas partes são mais fechadas, aqui da mãozinha, aqui também, aqui do dedinho. O corpo eu só cortei com margem, né? E aqui eu só costurei na parte que está a barriga. Lá no molde eu coloquei barriga pra vocês saberem que é aqui que vocês vão ter que costurar, tá bom? E outra coisa, eu queria dar mais uma dica. Eu sempre faço com caneta fantasma o risco. Não faço com lápis 6B ou outro tipo de lápis, ou até caneta normal. Porque se aparecer a caneta fantasma, você vai lá com o secador ou com ferro, ele sai. E muitas vezes aparece sim, sabe? E a gente nem percebe, acaba ficando feio o trabalho. Então, com a caneta é sempre bom que dá uma tiradinha ali rapidinho, tá bom? Então, vamos lá. O que eu vou fazer? Vou pegar aqui a minha base do corpo, vou virar aqui ao contrário, para deixar no lado direito. E vou juntar direito com direito. Deixa eu cortar aqui, que foi bem na dobra. Vou juntar aqui, ó, essas partes. Assim mesmo. Só achar aqui o meio, ó. Essa parte aqui que é o que mais junta direitinho. Vou alfinetando. Essa parte é muito essencial que a gente alfinete, viu? Dá pra fazer direto? Dá, mas pode haver erros. E por que que ele é feito em 3 partes? Porque a barriga do Papai Noel tem que ter um volume, né? E o que estava acontecendo, ela não estava tendo volume, ele estava ficando um Papai Noel magro. E não tinha como colocar um plumante, uma barriga falsa, então foi o jeito de ficar uma barriguinha certinha. Então, vai ficar assim. Aí, depois que encher, o que vai acontecer? Vai ter uma barriguinha aqui, ó. Olha que legal. Então, o que eu vou fazer agora? Só bater aqui a lateral, passar uma costura aqui na lateral, em cima do risco. Como nesse caso aqui não tem o risco, eu vou no molde, ou mesmo assim, como tá certinho, eu só bato aqui uma costura, tá bom? Vou bater a costura só nas laterais. Vou deixar aberto aqui em cima e vou deixar aberto aqui embaixo. Então, tá aqui, eu já costurei as laterais. O que eu vou fazer? Do jeito que tá aqui, eu vou vir com o fundo, né, o fundo do corpo e vou dobrar aqui. Mesma coisa que eu fiz lá no sapato. Dobrar o meio pra achar o meio. Vou achar aqui as pontas. A diferença é que, como esse corpo não está exatamente no meio, a gente tem que dar um jeito de arrumar ele direitinho aqui. Vou ficar um pouco mais pra cá. E já vou acertar aqui essa parte da frente também pra dar certo.
acertar esse aqui que ainda tá torto. Então, tá aqui. Parte do fundo, parte da frente. Eu só vou costurar esta parte aqui de trás. Pode pegar até 1 centímetro a mais aqui da frente, aqui também, e já volto. Aqui está, ó, já costurei essa parte, tá vendo? Eu passei um pouquinho mesmo pra cá da costura, pra não ficar um buraco muito grande. O que que eu vou fazer? Vou virar aqui no direito. Antes que eu esqueça, aqui também tem que ter pique, tá? Essa parte aparece muito, às vezes a gente esquece. E eu sempre esqueço, depois eu vou lembrar, eu tenho que desvirar ali na ponta. Então, agora eu vou desvirar. Ficou certinho aqui. Vou pegar a perna, as pernas estão aqui. Então, eu tô com o lado direito aqui do corpo, né, da barriga. E aqui é o lado da frente da perna, né? Então, eu vou virar ao contrário e vou colocar ela aqui. Então, é assim mesmo, ó. Ele fica virado pro pescoço, o pezinho. Venho aqui. Quanto que eu vou deixar? Eu vou deixar 1 centímetro aqui, ó. 1 centímetro? 1 centímetro antes de chegar aqui o final. Vou alfinetar aqui. E aqui a mesma coisa, 1 centímetro deste meio. Sempre tô medindo aqui desse meio, tá? Vou trazer até um pouco mais pra cá. Pra que a perna dele também não fique muito juntinha ali, né? Vou trazer isso aqui mais pra cá. Vai ficar mais ou menos um dedo aí no meio de espaço. Vou bater agora uma costura só pra segurar isso aqui. Não bata muito na ponta, bata um pé de máquina mesmo, sabe? Só costurar essa parte com essa parte. Então, eu vou lá na máquina assim e vou costurar essa parte. Bem, tô aqui, já costurei essa parte. O que que eu vou fazer? Eu vou deixar aqui de lado pra mostrar pra vocês. Eu tô aqui com pedra de aquário. O meu eu usei pedra de aquário. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou... Só não vou deixar ele tão comprido nesse saquinho, vou deixar ele um pouquinho menor aqui. Aqui tem mais ou menos umas 100 gramas. Tá? Pra ele poder ter um pezinho aí. Aqui eu fiz assim. E uma coisa que eu vou fazer nele... Aqui eu só vou fazer nele porque eu achei que em um deles que eu fiz, eu acho que foi da Mamãe Noela, eu achei que ela ficou marcando esse peso. Então, eu vou enrolar nesse plástico bolha pra ele ficar fofinho lá dentro. Isso aqui é mesmo só mesmo pra pesar e também lá ficar fofinho. Também não pode ficar duro, né? Esse Papai Noel, apesar de ser de enfeite, ele não pode ser uma coisa dura. Então, tá aí. Eu vou pegar aqui, vou enfiar meu saquinho lá pra dentro e vou fazer uma dobra aqui nessa parte. E aqui nessa parte, ó, tá vendo o bumbum dele, a parte das pernas, meu saquinho. Deixa ele lá que ele não vai incomodar. Vou pegar aqui, do jeito que tá aqui, vou fazer uma dobra aqui, uma bainha. Eu vou alfinetar. Quem quiser colocar perna colada depois, pode. Mas mesmo assim, você vai ter que colocar o saquinho lá dentro. Então, eu aproveitei para deixar essa perna bem presa. Eu gosto de coisas bem presas. Todas as minhas bonecas, todas as coisas que eu faço, eu gosto que as pernas sejam bem presas. Mesmo que seja uma coisa de Natal, que a pessoa vai usar só no Natal. Então, tem que ser uma coisa de qualidade, né? Então, eu vou dobrando, tá vendo? Vou fazendo só a dobra aqui na base. Vou acertando direitinho. E vou juntando naquela costura que eu fiz nas pernas. Então, é isso, ó. Peguei, alfinetei tudo. Vou na minha máquina, assim.
e vou batendo uma costura, prendendo bem, colocando isso aqui pra dentro, ó, isso aqui não pode aparecer, então eu vou fazendo assim, lá na minha máquina, vou batendo assim. Acabei de chegar aqui, que é onde eu fechei, vocês podem fechar até aqui. O meu, eu vou fechar tudo, então eu vou fazendo assim, virando, e vou fazer em cima dessa costura que eu já fiz, e vou batendo tudo. Por que eu fiz isso? Porque ele vai ficar totalmente chato na parte de baixo, não vai ter risco dele ficar bambo, de ele ficar muito gordinho embaixo. Eu achei melhor, então eu vou bater uma costura total. Vou primeiro fechando essa parte aqui, e depois vou continuar aqui também. Bem, já tá aqui, ó, costurei toda a volta. Ó, mesmo aqui não ter pego, não tem problema, pegou aqui atrás, que é a parte que tava aberta, ó. Toda ela tá plana. Costurei tudo. E esse saquinho aqui é só deitar ele, pra ele ficar acomodado aqui na bundinha dele. Tá vendo? As perninhas dele tá certinho. E agora eu vou encher, colocar plumante. E uma coisa que é legal, a gente colocar plumante na volta desse saquinho, pra ele ficar também bem acomodado lá dentro, tá bom? Eu vou encher e já volto com ele bem cheinho. Já tô aqui com o corpo todinho cheio, bem cheinho. Os bracinhos eu já enchi, esse aqui eu já fechei com ponto invisível. E esse aqui eu vou fechar aqui com ponto invisível. Mas assim, esse Papai Noel, ele vai ter uma camisa de manga longa. Se não ficar perfeito, não tem problema, porque a camisa vai ser comprida e não vai dar pra ver, tá bom? Bracinhos aqui pronto, esse aqui eu já enchi também, naquela marca que é pra encher. O rostinho do Papai Noel, como ele vai ter barba, vai ter também o gorro, ele não precisa ficar perfeito, tá vendo? Tem ainda umas ruguinhas, mas a barba vai tampar, então eu não me preocupei muito, mas ele tá bem cheio, tá bom? Aqui eu só vou acertar esse enchimento lá pra dentro. Esse pescoço, ele precisa tá bem cheio, até deixei um pouco mais aqui. Ele precisa tá bem cheio e bem duro pra aguentar o peso aí, né, do gorro, mais a barba. Então, como todos os pescocinhos, né, tem que tá bem cheinho. Colocar um pouco mais, para que esteja bem certinho. Pronto. Vou pegar uma linha de poliamida. Vou dar pontos bem simples, só para poder fechar esse pescoço. Porque depois vai ficar tampado lá atrás, né? Prontinho. O que eu vou fazer agora? Eu vou colocar a cabeça já no lugar. E essa cabeça tem que ficar com o pescoço tem que ficar bem comprido mesmo, ó. Eu vou colocar mais ou menos aqui. Eu tenho que deixar esse pescoço comprido, porque ele vai estar com uma camisa de gola. Se eu tampar com a barba, depois não dá pra ver a camisa. A gente vai ter bastante trabalho nessa camisa, ela é bem bonita e a gente quer que apareça, né? Então, vou deixar esse pescoço bem aqui em cima. Quem achar melhor pode passar uma cola. Eu venho daqui. Eu uso linha sempre dobrada, né? Sempre a dupla. Venho aqui quase no final da cabeça, só faltando um dedo aqui da cabeça. E começo a pegar um pouco em cada lado. Um pouco na cabeça, um pouco no pescoço. Todas as extremidades, essa aqui eu sempre dou nó. Pra poder ser mais fácil de puxar.
Dei o nó, aí eu vou continuar. E dou um nó aqui no final. Dou um nó duplo. Aí eu venho aqui, mesmo que esteja bem firme, eu gosto de fazer o ponto invisível aqui. Que, na verdade, é esse ponto que eu acabei de fazer na cabeça toda, né? Ó, e nem é um ponto muito pequeno, não. Mas é um modo de ficar essa parte bem resistente. E a cabeça não vai ficar balançando. Isso eu uso em todas as minhas bonecas. Podem ver, ó, o ponto ele tá bem certinho. Chegando aqui, eu puxo. Aí eu venho aqui, vou dar um nó. E como a minha milhinha ainda está comprida, eu ainda vou dar uns pontos pra cá. Pra não ter erro. Uma coisa que eu faço é sempre deixar esse buraco aberto, porque no final eu achar e tá um pouco murcho, eu posso ainda colocar algum enchimento. Até o final de eu fechar a cabeça, eu deixo ele aberto. Vim aqui agora com o fio encerado, passei nessa agulha bem grande. O que eu vou fazer? O que a gente chama de beliscão. Mais ou menos 1 centímetro aqui dessa base, eu pego daqui até aqui. E dou um beliscão. Tô pegando aqui um pouco de enchimento e também o bracinho só na parte de dentro, não na parte de fora. Passo o cordão, né, o fio. E agora a gente tem que achar um meio aqui. Como a gente fez uma base que ficou um pouco pra trás, ele não é mais o nosso meio. Na verdade, ele vai ser a parte de trás. Então, vamos lá. Então, agora eu venho aqui, passo, tem que deixar... que medir aqui se tá na mesma altura. Vamos ver. Tá. Venho aqui, trapacei, faço no beliscão. Opa, esse braço tá errado. É aqui. Sempre tem que prestar atenção nisso. Esse aqui eu já tinha feito. Agora sim. E aqui é o lugar certo. Vou puxar um pouco o fio que não tem necessidade, puxo aqui também, corto aqui meu cordão. E vou dar um nó. Aqui eu dou 3 nós, venho aqui com a agulha, fio aqui, um buraco que chega até lá, e vou até o final aqui da minha cabeça. Porque ali vai ficar disfarçado, né? Ali ninguém vai ver. Eu sempre, como esse fio ele é um pouco mais fino, eu passo os dois na minha agulha. Depois é só puxar. Pronto, ficaram os dois lá dentro, ó. Sobrou só um pedacinho aqui pra fora. E tá aqui, ó, o bracinho colocado, cabeça. E agora nós vamos fazer a roupa. Vem a camisa aqui, é um show, gente. Vamos lá.